Salve galerinha, aqui é o professor Wagner e nesta aula vamos resolver alguns exercícios de movimento uniformemente variado, embora em alguns exercícios isso não fique muito claro. Por exemplo, um próton partindo do repouso. Então, primeira informação, a gente sabe que a velocidade inicial desse próton é igual a zero. Partiu do repouso. É lançado em um acelerador de partículas. Se ele percorre uma distância de 100 metros, então ΔS igual a 100 metros, em 2 segundos, intervalo de tempo t igual a 2 segundos, lógico, pressupondo que o cronômetro foi acionado em zero, determine na letra A aceleração. Repara, galera, não tem a velocidade final para a gente utilizar a aceleração igual a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Mas repara, utilizando a equação horária da posição, passando S0 para o outro lado, fica S menos S0 igual a V0 vezes o tempo mais A vezes T ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Mas S menos S0 é justamente o deslocamento. Deslocamento, posição final, menos a posição inicial. Variação da posição. Então, em vez de S menos S0, vou colocar os 100 metros que foi o valor do deslocamento desse próton. Partiu do repouso, então é 0 vezes 2. Nem precisava ter colocado isso, né? Porque partiu do repouso eu já podia ter cancelado esse termo, aí 0 vezes qualquer coisa desaparece. A vezes t ao quadrado dividido por 2. Aqui tem gente que erra demais, tem gente que soma 2 mais aquilo ali e faz uma bagunça danada. 0 mais alguma coisa vai resultar no alguma coisa. 2 ao quadrado é 4. A vezes 4 dividido por 2. Continuando para cá. 100 igual. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes A ou A vezes 2, tanto faz. Na multiplicação, a ordem dos fatores não importa. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Eu encontro que a aceleração, 100 dividido por 2, é igual a 50 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Na letra B, sua velocidade final. V igual a V0 mais A vezes T. Considerando que a gente está tratando de uma aceleração constante, senão a gente não poderia utilizar essa equação. V0 é 0, dessa vez eu nem vou colocar aqui. Aceleração 50 vezes o tempo, o instante de tempo t igual a 2, 50 vezes 2, 100 metros por segundo. Vamos ao próximo. Um veículo parte do repouso, então os dados do problema, velocidade inicial igual a 0, e atinge a velocidade de 108 km por hora, velocidade final 108 km por hora. Em um intervalo de tempo ΔT igual a 10 segundos. Aqui, determinar a aceleração média igual a ΔV dividido por ΔT. Repara que nesse enunciado, o autor teve uma preocupação maior de dizer que não sei se o veículo foi acelerando de verdade, de maneira constante. É muito difícil, inclusive, isso acontecer. Para resolver essa conta, a gente ainda tem que transformar a unidade de medida, 108 km por hora, é incompatível com essa outra unidade de medida, segundos. Ou eu transformo segundos para hora e acho uma aceleração em km por hora ao quadrado, o que é bem estranho. Ou transformo km por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. 108 dividido por 3,6
Como que divide conta com vírgula? 108,0 ainda é o mesmo número, meu povo. E agora eu posso simplesmente cortar a vírgula e chego nessa conta que seria 1080 por 36, que é exatamente a mesma de 108 dividido por 3,6. 3 vezes 36, confere aí e perceba que resulta em 108. Ainda baixa esse 0, 0 vezes 36. Pronto, 36 metros por segundo é a velocidade. ΔV dividido por ΔT. 36 menos 0, velocidade final menos a velocidade inicial. É esse o significado de ΔV. V menos V0, velocidade final menos a velocidade inicial. Nesse caso, facilmente, coloquei 36 ali, é 30, meu povo. 30 dividido por 10, que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Exercício bem tranquilo. Seguindo a mesma lógica, vamos agora fazer um de frenagem. Um veículo, automóvel, se move a 108 km por hora, que a gente já calculou no exercício anterior. A gente já sabe que isso é uma velocidade de 30 metros por segundo. Quando seu motorista pisa no freio, então ele estava a uma velocidade de 30 metros por segundo, supondo que seja uma velocidade horizontal para a direita, e ele pisa severamente no freio para parar o veículo. Então, essa daqui é a velocidade inicial. E a velocidade final, que muitas vezes a galera esquece que parar é a mesma coisa que atingir velocidade igual a zero. Calcule a distância percorrida pelo automóvel nesses 3 segundos. Galera, tem duas formas de resolver esse exercício. Primeiro, que se a velocidade diminui, é porque certamente a aceleração está no sentido contrário. Se eu considerei a velocidade positiva, essa aceleração ela vai ser negativa. Quando eu coloco na equação da posição, ela é negativa porque ela tem sentido contrário ao da velocidade. São sinais opostos. Mas isso sai naturalmente aqui, ó, de aceleração ΔV dividido por ΔT. Velocidade final menos a velocidade inicial. V menos V0 dividido pelo meu ΔT. Velocidade final é 0, porque o veículo para. A inicial era 30, dividido por 3. Menos 30 sobre 3, que é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Agora sim, vamos calcular a distância percorrida, ΔS, V0 vezes o T, mais AT ao quadrado, dividido por 2. Deslocamento, velocidade inicial, 30, vezes o tempo, mais A vezes T, menos 10, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. ΔS é igual a 30 vezes 3, que o instante de tempo é t igual a 3. Aqui a gente tem uma multiplicação, né? A gente tem mais com menos, vai ser menos 10 vezes 3 ao quadrado, tudo isso sobre 2. De novo, galera, aqui tem umas coisas que o pessoal erra, porque primeiro multiplica, para falar a verdade, né? Primeiro a gente faz a potência. Então, vou até deixar o 30 vezes 3. 10 vezes 9, dividido por 2. Depois a gente multiplica deslocamento igual a 90 menos 90 sobre 2. Que é igual, só fazer essa subtração ali, ó, 90 menos 45. O deslocamento durante essa frenagem, assumindo que esse pisar severamente foi uma aceleração constante, 45 metros. E vamos para o próximo. Os aviões
decolam e se mantêm em voo graças a uma força para cima, denominada sustentação, que atua em suas asas. Essa força é consequência da queda de pressão que ocorre na região superior das asas quando o ar escoa por elas, e sua intensidade aumenta quando a velocidade do avião em relação ao ar aumenta. Assim, para decolar, o avião precisa atingir uma velocidade suficientemente alta. Em um horário em que não ventava, um avião a jato de grande porte precisou atingir a velocidade de 540 km por hora para decolar. Foi cronometrado um tempo de 30 segundos. Então, ele precisa atingir uma velocidade final e, logicamente, ele parte do repouso, né, meu povo? Velocidade inicial igual a zero e ele precisa atingir 540 km por hora em um intervalo de tempo de 30 segundos. Supondo que ele tenha sido acelerado uniformemente, determine a sua aceleração. Aceleração igual a ΔV dividido por ΔT. Aqui a gente já sabe que quilômetros por hora e segundos não são boas unidades para que a gente possa trabalhar. Vamos encontrar esse valor em metros por segundo. 1 vezes 36 dá 36. 54 menos 36 é 18. 5 vezes 36 é os 180. Ainda sobrou aquele 0 para concluir a conta. 150. Fiz bem rápido a divisão aí, mas espero que vocês tenham acompanhado. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários. Pode me escrever, galera. ΔV, V menos V0, velocidade final menos a inicial, simplesmente 150, dividido pelo intervalo de tempo. 15 dividido por 3. Posso cortar um zerinho ali, né? Para simplificar. A aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Guarda esse valor, porque daqui a pouco a gente vai fazer um exercício extremamente absurdo. O comprimento do trecho de pista percorrido que corresponde ao mínimo. Ele quer saber o ΔS. A gente já fez isso algumas vezes até aqui. Dessa vez eu já vou cortar esse termo, galera, porque como a velocidade inicial é 0, 0 vezes 30, que é o instante de tempo, vai dar 0. Então, vamos lá. ΔS, aceleração, que é 5, vezes o tempo ao quadrado. Lembra da ordem das operações matemáticas? Faz primeiro o quadrado. 5 vezes 900, dividido por 2. 4.500 dividido por 2. Esse meu deslocamento, essa distância mínima para o aviãozinho decolar, será de 2.250 metros. E vamos seguir. Um automóvel está a 72 km por hora, que dessa vez eu já vou dizer que ela é 20 metros por segundo. Divide por 3,6 aí, galera. Quando seus freios são acionados, imprimindo-lhe uma aceleração escalar constante de módulo igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, mesma situação que já tínhamos trabalhado, o veículo tem uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, mas a aceleração tem sentido contrário, porque afinal, frenagem, freios são acionados. Calcule a distância que ele percorre desde o instante em que inicia a freada ou frenagem até parar. Ou seja, a velocidade final é igual a 0. ΔS V0 vezes o tempo mais AT ao quadrado dividido por 2. Galera, dessa vez eu não tenho o intervalo de tempo. Eu não sei qual é o tempo. Duas opções. Eu posso usar V igual a V0 mais A vezes o T para calcular o tempo. Afinal, eu sei que a velocidade final é 0, porque o veículo para. Eu sei a velocidade inicial, 20, e sei a aceleração.
tomar cuidado para substituir a aceleração ali como negativa. A gente coloca um sinal de menos, porque tem sentido contrário. Mas vamos usar a equação de Torricelli dessa vez. A equação de Torricelli ela é excelente para situações em que a gente não tem o tempo. Velocidade final ao quadrado. Maravilha, é zero. Velocidade inicial, 20, e da equação, mais 2 vezes a aceleração, que tem sentido contrário ao da velocidade, por isso que estou colocando negativo, vezes o ΔS. Muita gente confunde meu 5 com meu S, que seria o do deslocamento, e aqui o 5 da aceleração. 0 igual a 20 vezes 20, que é 400, afinal 20 ao quadrado. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Somando do outro lado, né? Passa somando, ΔS igual a 400. 400 sobre 10, que é igual a 40 metros. Evidente, se tivesse feito utilizando a equação da posição, ia ter que primeiro ter calculado o intervalo de tempo, quanto tempo demorou esse processo. Bora para frente. Vamos para o último e absurdo exemplo. Um caminhão parte do repouso. Beleza, partir do repouso, eu vou colocar as informações aqui. Velocidade inicial igual a 0. E faz uma viagem em movimento retilíneo uniformemente variado. Isso significa que a aceleração vai ser a mesma durante todo o intervalo de tempo. E ele até diz ali, ó, sua aceleração pode ser considerada igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Positiva porque ele está aumentando a velocidade. Assim, monte a equação horária correspondente à posição do caminhão. Eu sou péssimo de desenhos, mas os desenhos ajudam a representar, né? Então tá, eu sou péssimo de desenhos, mas sendo péssimo de desenho, faz um bloco só para representar o caminhão. Tá aí o caminhãozinho. Podia ter pegado uma imagem na internet? Podia, né? Eu considero que essa posição inicial é igual a 0. Seria onde eu aciono meu cronômetro, eu estou dizendo que essa posição inicial seja 0. É importante para montar a equação. Ou então eu simplesmente escrevo ΔS, porque daí eu não me preocupo muito com a posição. Posição inicial, considerei 0. Velocidade inicial, o exercício diz que é 0, então esse termo some. Então, eu não vou considerar isso não, vai. Vou deixar meu S0 aqui, vai. E ele passa para o outro lado negativo, fica S menos S0. Daí fica assim, ó, ΔS, ou seja, a distância percorrida, igual a AT ao quadrado sobre 2. E daí a gente escreve finalmente essa equação. A aceleração eu sei que é 5, vezes T ao quadrado dividido por 2. Pode parecer estranho a resposta não ser um número, mas a pergunta era: monte a equação. Monte a equação. Tá lá. Qual o tempo que o caminhão gastou para percorrer 1000 metros? Então, a pergunta é: qual o tempo para que o deslocamento, variação do espaço, fosse de 1000 metros? O deslocamento foi de 1000 metros. 5 vezes t ao quadrado sobre 2. Posso passar o 2 que está dividindo multiplicando. 2 vezes 1000 vai dar 2000. Igual a 5t ao quadrado. Tempo ao quadrado vai ser igual a 2000 dividido por 5. 2000 dividido por 5 dá 400. E a operação inversa aí do quadrado é a raiz quadrada. Tecnicamente, quando a gente resolve t ao quadrado igual a alguma coisa, teria que colocar um mais ou menos ali na frente. Tem duas raízes, realmente, essa equação, se for pensar do ponto de vista matemático.
Mas tempo negativo não faz muito sentido na física, então só pegamos o valor positivo e a raiz de 400 é igual a 20 segundos. A letra C pergunta qual foi sua velocidade após percorrer 4.000 metros. Vou levar para uma nova camada para que possa ficar mais tranquilo de ser resolvido. Nós sabíamos que a aceleração era de 5 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber qual a velocidade final após percorrer 4.000 metros. Veículo partiu do repouso, velocidade inicial igual a zero. Então, vamos lá, equação de Torricelli. Quero saber qual a velocidade final ao quadrado. 0 ao quadrado é zero, então tá lá, isso não precisa. 2 vezes a aceleração, 2 vezes 5, vezes 4.000. V ao quadrado igual a 10 vezes 4.000, que é 40.000. V igual a raiz de 40.000. Mas quanto é a raiz de 40.000? Raiz de 40.000 você pode fazer por fatoração ou ir tentando chutar valores. É 200 metros por segundo. Qual é o problema desta questão? A aceleração deste veículo tem o mesmo valor do problema em que nós calculamos para um avião decolando. 200 metros por segundo, se nós multiplicarmos por 3,6, nós achamos 720 km por hora. Faz sentido? Não faz muito sentido, né? Absurdo. Então você pode até apresentar esse valor, mas tem que ter a criticidade para saber que 200 metros por segundo não é uma velocidade plausível para um caminhão. Bom, galerinha, em caso de dúvidas, não hesitem em escrever nos comentários. Até a próxima. Valeu!